Pessoal, vamos para mais uma questão agora de linguagem da prova do Enem de 2009, prova amarela, questão 120. Essa questão ela traz um texto intitulado Se os tubarões fossem homens. Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos? Certamente, se os tubarões fossem homens, fariam construir resistentes gaiolas no mar para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal como vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas as providências sanitárias. Naturalmente, haveria também escolas nas gaiolas. Nas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia para localizar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. A eles seria ensinado que o ato mais grandioso e mais sublime é o sacrifício alegre de um peixinho e que todos deveriam acreditar nos tubarões, sobretudo quando estes dissessem que cuidavam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria garantido se aprendessem a obediência. Cada peixinho que na guerra matasse alguns peixinhos inimigos seria condecorado com uma pequena ordem das algas e receberia o título de herói. Então, esse texto é interessante, porque ele faz, de certa forma, ele faz um pouco o paralelo com a sociedade humana mesmo, principalmente as sociedades ocidentais, onde você tem o capitalismo, você tem uma classe dominante e você tem uma classe subordinada a essa classe dominante. Então, os tubarões seriam essa classe dominante, justamente, e os peixes pequenos a classe dominada. Ou seja, a ideia de que os peixes pequenos têm uma ilusão de que eles são bem tratados pelos tubarões, porque eles cuidariam para ter água fresca, providências sanitárias. Então, os tubarões eles podem representar, de certa forma, o governo. Os tubarões garantiriam escolas, por exemplo. E os peixinhos aprenderiam a como alimentá-los. Veja aqui que paralelo interessante. Ou então a formação moral, quando ele diz. Então seria a ideia dos tubarões garantirem a formação moral dos peixinhos. E essa parte dessa formação moral seria a ideia de ter o sacrifício de um peixinho e a ideia dos peixinhos acreditarem que os tubarões estão cuidando da sua felicidade futura. Então a ideia da felicidade futura aqui também. Bom, aí, finalmente, ele fala também outro valor que os peixinhos têm que aprender é a obediência. E aí, finalmente, a ideia é que os tubarões vão querer que os peixinhos degladiassem entre si. Ou seja, teria guerra e os peixinhos matariam uns aos outros e os que sobrevivessem ganhariam títulos de herói. Bom, vamos agora para o exercício. Com produção humana, a literatura veicula valores que nem sempre estão representados diretamente no texto, mas são transfigurados pela linguagem literária e podem até entrar em contradição com as convenções sociais e revelar o quanto a sociedade perverteu os valores humanos que ela própria criou. É o que ocorre na narrativa do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, mostrada, por meio da hipótese apresentada ao autor. Vamos agora ver as alternativas aqui falando sobre o texto. Demonstra o quanto a literatura pode ser alienadora ao retratar de modo positivo as relações de opressão existentes na sociedade. Olha, a palavra-chave dessa alternativa é o modo positivo, mas a gente tem que concordar que não existe realmente, ele não está retratando positivamente, ele está sendo irônico, então a alternativa é incorreta. Revela a ação predatória do homem no mar, questionando a utilização dos recursos naturais pelo homem ocidental. Claro que existe um paralelo entre a sociedade humana e esse trecho que está retratado aqui falando dos tubarões e dos peixes, mas a gente não pode confundir. O texto realmente, ele só fala de tubarões e peixes. O texto não fala do homem. O que a gente fez foi um paralelo, a gente extrapolou do texto essa relação da sociedade humana. Então, a ação predatória do homem no mar é uma coisa que não é mencionada nesse texto. A alternativa é incorreta. C. Defende que a força colonizadora e civilizatória do homem ocidental valorizou a organização das sociedades africanas e asiáticas, elevando-as ao modo de organização cultural e social da sociedade moderna. Bom, em primeiro lugar, a gente não está debatendo Ocidente versus Oriente, mas aqui que essa alternativa está falando. A colonização do homem ocidental valorizou a organização de sociedades africanas e asiáticas, ou seja, orientais. E
Infelizmente, são duas maneiras de se levar uma sociedade totalmente diferente. Existem certas regras que são válidas na sociedade ocidental e regras muito diferentes que são válidas na sociedade oriental. Então, por exemplo, essa questão opressora do governo é muito mais presente no lado ocidental do mundo. No lado oriental tem algumas culturas, como a China, onde existe uma certa forma de comunismo ainda, inclusive. Então, alternativa incorreta. Letra D. Questiona o modo de organização das sociedades ocidentais capitalistas que se desenvolveram fundamentadas nas relações de opressão em que os mais fortes exploram os mais fracos. Era o que a gente tinha falado inicialmente um pouco. Então, a ideia é que os mais fortes são os tubarões e os mais fracos são os peixes pequenos. Vamos só terminar e olhar a última alternativa antes da gente concluir qual a resposta correta. Evidencia a dinâmica social do trabalho coletivo em que os mais fortes colaboram com os mais fracos de modo a guiá-los na realização de tarefas. O problema daqui é justamente essa palavra que é chave aqui na alternativa E, colaboram. Ele acabou de mostrar no texto que os tubarões, ou seja, as pessoas mais fortes ou as pessoas no poder, elas passam a impressão de que elas estão fazendo coisa pelos mais fracos, pelos peixes pequenos. Mas, na verdade, eles só estão se aproveitando, eles só estão oprimindo e eles só estão tentando justamente criar uma impressão artificial para manipular os mais fracos mesmo. Então, alternativa incorreta. E a gente conclui então que a alternativa D é a correta, D de delta, para a questão 120. Até mais, pessoal, e bons estudos!